Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu pretendo concluir o tema sobre o diagrama de atividades, dessa vez enfocando alguns mecanismos e recursos mais avançados desse diagrama. Então, vamos iniciar a nossa aula. Como eu falei, essa é a quinta aula sobre o diagrama de atividades e também a última. Aqui eu vou enfocar alguns mecanismos avançados desse diagrama. Vamos iniciar então. Eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Como eu falei, eu já publiquei 4 livros sobre o assunto. O meu primeiro livro foi o ML Uma Abordagem Prática, que na época tratava da UML 1.5, mas já abordava o ML2 no final do livro. Depois eu lancei o ML2 Guia de Consulta Rápida, que era exclusivo sobre o ML2. Depois eu lancei o livro O ML2 Guia Prático. E finalmente eu lancei o meu livro mais completo, mais atualizado, que é o ML2 Uma Abordagem Prática, que se encontra na terceira edição. Mas vamos ao conteúdo da aula. Eu vou falar sobre a ação de chamada de comportamento. É um tipo de nó de ação especial que invoca a execução de um comportamento. Em geral, esse comportamento é representado por uma atividade. Então, aqui nós temos exemplos de ações de chamadas de comportamento. Aqui eu estou enfocando o processo de encerramento de conta. Uma ação de chamada de comportamento tem a mesma representação de uma atividade normal, exceto pelo símbolo de ancinho de cabeça para baixo, que fica no canto inferior direito. Então, o processo de encerrar conta, ele precisa invocar várias outras atividades para poder ser concluído, uma vez que eu preciso emitir o saldo da conta para saber se ela está positiva ou negativa. Se ela estiver positiva, eu tenho que invocar o processo de realizar saque. Se ela estiver negativa, eu tenho que invocar o processo de realizar depósito. E se for a única conta do cliente, eu tenho que invocar o processo de gerenciar clientes para atualizar o cadastro do cliente como inativo. Então, notem que esse processo ele tem várias chamadas de comportamento. Então, primeiramente, eu invoco o comportamento de emissão de saldo, aí eu faço um teste. Se o saldo for positivo, como demonstra a condição de guarda, eu invoco o processo de realizar saque. Se não, se o saldo for negativo, eu faço uma chamada ao comportamento do processo de realizar depósito. Os dois fluxos que foram divididos são unidos por um nó de união. Eu caio num segundo nó de decisão para determinar se é necessário atualizar o cadastro do cliente para inativo. Se for necessário, então eu faço uma chamada de comportamento para o processo de gerenciar clientes. Depois o fluxo que foi dividido é novamente unido por um nó de união, e aí eu executo a ação propriamente dita dessa atividade, que é a ação de encerrar conta, que atualiza um objeto da classe conta especial, como demonstra o efeito sobre o fluxo de objetos. Depois de encerrar a conta, a atividade é encerrada. Então, isso aqui são exemplos de ações de chamada de comportamento. E eu vou falar também sobre a ação de chamada de operação. Diferente da ação de chamada de comportamento, que invoca uma atividade completa, a ação de chamada de operação, ela pode invocar, como o nome diz, uma operação, um método. Então, basicamente, ela solicita a execução de uma operação em um objeto de uma classe. Então aqui nós temos uma ação de chamada de operação, onde é executada a ação de abertura de conta. Nessa ação, ao invés de se executar passo a passo como abrir uma conta, se faz uma invocação ao método, à operação abrir conta, que está contida na classe conta comum. E nós temos também as regiões de atividades interrompíveis, que são um outro tipo de grupo de atividade. Basicamente, uma atividade interrompível
ela circula, ela engloba um certo número de elementos de uma atividade que podem sofrer uma interrupção. Então, a região de atividade interrompível, ela determina que todo o processo que estiver envolvido por ela pode ser interrompido, não importando em que elemento a interrupção ocorra. Então, aqui nós temos um exemplo de região de atividade interrompível. Aqui nós pegamos um exemplo que já havia sido demonstrada em aulas anteriores sobre o diagrama de atividade, que é o processo de vendas, e nós acrescentamos uma região de atividade interrompível. Então, todo esse setor do processo de vendas pode ser interrompido, quer dizer que o cliente pode cancelar a compra, ah, enquanto a atividade se encontrar nesse, nessa área do processo. Notem que existe aqui uma ação de espera, de recebimento de sinal, tá, que fica esperando que seja feito o cancelamento do pedido. Se esse sinal for recebido, então é gerado um fluxo de interrupção para a ação cancelar pedido, que irá atualizar o pedido para cancelado. Notem o estado do objeto da classe pedido como cancelado e o efeito no fluxo para de update, ou seja, de atualização. Então aqui, essa região de atividade interrompível, ela determina que esta é uma área que esse conjunto do processo representado pela atividade pode sofrer um cancelamento. Depois que passar dele, nenhum outro cancelamento seria aceito. Bom, e nós temos os nós de atividades estruturadas. Na verdade, existem vários tipos de nós de atividade estruturada. Existe o nó de atividade estruturada básico, que basicamente ele encapsula um conjunto de atividades, um conjunto de ações, aliás, que ficam escondidas, que não ficam explícitas no diagrama. Então, ele permite representar uma parte agrupada ou estruturada de um trecho de uma atividade. Como eu disse, pode ser um trecho não explícito de ações, ou pode representar escolhas de conjuntos de ações ou laços envolvendo um conjunto de ações, como nós vamos ver ao longo dessa aula. Bom, então aqui nós temos o exemplo de nó de atividade estruturada básica, onde as ações estão encapsuladas. Então aqui eu estou representando um processo onde é calculado um número fatorial. Então, se recebe o valor a calcular, esse valor é transmitido por um fluxo de objetos para uma atividade estruturada. O valor recebido por um alfinete, um nó de objeto da classe fatorial, e todo o processo de cálculo de fatorial é feito internamente nesse nó de atividade estruturada, sem que nós saibamos que ações são executadas. Depois, o resultado é transmitido por um alfinete de saída, que é recebido pela ação de apresentar resultado e a atividade se encerra. Esse tipo de nó de atividade estruturada pode ser útil quando se usa bibliotecas que nós não temos conhecimento de seu funcionamento interno, por exemplo. Bom, existem outros tipos de nós de atividade estruturada em que nós podemos detalhar as suas ações. Por exemplo, nós temos os nós condicionais. Então, um nó condicional, ele possui uma ou mais cláusulas e cada uma delas representa um dos possíveis caminhos que podem ser executados de acordo com as condições estabelecidas. Uma cláusula, ela possui duas subseções. A primeira, ela contém o teste que determina se a alternativa em questão deve ser executada, e a segunda contém o corpo da alternativa, como nós vamos ver neste exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo de nó condicional, onde é feito um teste. Se os números a serem apresentados são pares, então deve-se mostrar no vídeo o número é par. Se não, deve-se mostrar que o número é ímpar. Então, nós representamos isso como um nó de atividade estruturada do tipo condicional, ou simplesmente nó condicional, que é representado como um retângulo
com as bordas tracejadas e o estereótipo conditional. Então, aqui nós temos um nó de ação simples, que recebe um número, transmite esse número por meio de um fluxo de objetos, que é recebido por um nó de objetos, um alfinete. E aqui nós temos um nó condicional, onde é feita a avaliação do número. Existem dois testes ou duas cláusulas que são feitas. Então, na primeira cláusula, o teste é se o número é par. Simplesmente eu verifico se o resto da divisão do número por 2 é igual a zero. Então, o número é par. Então, no corpo dessa cláusula, eu mostro que o número é par. Na segunda cláusula, é feito um teste se a divisão do número por 2 é diferente de se o resto da divisão do número por 2 é diferente de zero. Nesse caso, se executa o corpo dessa cláusula, que no caso só tem uma ação, onde eu vou mostrar o número é ímpar. E nós temos um outro tipo de nó de atividade estruturada, que são os nós de laço, que basicamente, como o nome diz, representam um laço iterativo, ou seja, pode ter várias iterações. Ele possui três partes: iniciação, ou setup, teste e corpo. Então, na iniciação, que fica na primeira divisão, basicamente se iniciam quaisquer variáveis que serão necessárias ao laço. Na segunda, se determina qual é a condição para que o laço seja executado. E na terceira, são demonstradas as etapas que deverão ser executadas, as ações que deverão ser executadas se aquela condição for verdadeira. Então, aqui nós temos um exemplo de nó de laço. Ele é uma atividade estruturada contendo o estereótipo loop. Aqui nós chamamos esse nó de laço de apresentar números pares de 2 a 10. Então, na divisão de iniciação, eu inicio a variável número com valor 2. Na divisão de teste, eu verifico se o valor da variável número é menor ou igual a 10. E no corpo do laço, eu mostro o conteúdo da variável número e incremento essa variável com valor de 2. Aumento em 2 o valor da variável número, e aí volta a se testar se o número é menor ou igual a 10. Enquanto o teste for verdadeiro, eu executo as ações que estão no corpo desse nó de laço. E nós temos ainda um outro tipo de atividade estruturada, que é a região de expansão. Essa atividade, ela toma como entrada uma ou mais coleções de valores, e para cada valor dessas coleções, ela executa os nós de ação e os fluxos que estiverem contidos dentro da região. Isso produz coleções de saída que não obrigatoriamente terão o mesmo número das coleções de entrada. Existem basicamente três tipos de região de expansão, que são as regiões de expansão iterativas, as regiões de expansões paralela e as regiões de expansão de fluxo. As regiões de expansão iterativas, elas possuem um conjunto de interações que vão ocorrer na ordem dos elementos que forem recebidos. A região de expansão paralela, a, as interações elas são independentes e podem ocorrer paralelamente. E na região de expansão de fluxo, ou de stream, existe uma única execução da região em que os valores da coleção de entrada serão extraídos e colocados dentro da execução da região de expansão como um fluxo. Aqui nós temos o exemplo de região de expansão. Essa é uma região de expansão do tipo iterativa. Então, nós temos um nó de ação simples que fornece as avaliações dos alunos, transmite essas avaliações por meio de um alfinete, um nó de objeto. O fluxo de objetos atinge um conjunto de nós, três alfinetes ligados, isso para representar a coleção que vai ser recebida pela região de expansão. Nessa região de expansão é feito o cálculo das médias das avaliações dos alunos. Então, para cada aluno, ele é consultado e se calcula a média do aluno, e aí é gerada uma coleção que é transmitida como saída
para um nó de objeto, um alfinete da ação gerar boletins dos alunos. Nós temos também os conectores. Conectores são basicamente um atalho, uma vez que às vezes um diagrama de atividades pode ser muito extenso e o fluxo ele tem que retornar para uma parte muito distante do diagrama ou pular, avançar para uma fase, para uma parte muito distante do diagrama e, às vezes, para evitar ter que cruzar fluxos, se pode utilizar esses conectores. Basicamente, eles são um atalho. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos uma ação que o fluxo de controle atinge um atalho chamado de A. E em uma outra parte do diagrama, esse mesmo atalho, chamado de A, ele atinge uma nova ação. Então, eu pulo um conjunto de ações para não ter que fazer fluxos de controle muito extensos ou não ter que cruzar fluxos de controle ou ações. Então, eu utilizo conectores como um atalho. Então, eu sei, opa, a ação atingiu esse conector A, eu tenho que procurar um outro conector de mesmo nome para saber que onde é a continuação daquele fluxo de controle. Aqui nós temos um exemplo de diagrama de atividades referente ao processo de realizar saque. É um dos processos que ainda não foi apresentado sobre o sistema de controle bancário que nós estamos modelando. Então, essa atividade é dividida em duas partições de atividade ou raias de natação, uma representando as ações do cliente, outra representando as ações do sistema. Partições de atividade já foram explicadas em outras aulas. Então, a atividade se inicia com o cliente informando o número da conta. O sistema, em resposta, consulta a conta. Notem que há um fluxo de objetos de um objeto da classe conta comum, com o efeito de read, significa que o conteúdo desse objeto está sendo lido, ou seja, a conta está sendo consultada. E aí se atinge um nó de decisão para determinar se a conta é inválida, então a atividade tem que ser encerrada. Caso contrário, se a conta for válida, então é solicitada a senha. Em resposta, o cliente informa a senha, o fluxo retorna para a partição de atividade do sistema, onde é executada a ação para validar a senha. Novamente, um objeto da classe conta comum é lido, como demonstra o efeito no fluxo do tipo read, e se faz um teste, novamente representado por um nó de decisão, onde, se a senha for inválida, se encerra a atividade, e se a senha for válida, se solicita o valor para sacar, o fluxo volta para a partição de atividade do cliente, que informa o valor, e novamente o fluxo retorna para a partição do sistema, onde o valor é diminuído do saldo. Notem que um objeto da classe conta comum é atualizado, como representa o fluxo de objetos com efeito update. Depois, o movimento, no caso o saque, ele é registrado. Notem que um objeto da classe movimento é criado, como é representado pelo nó de objetos com o efeito create, e após isso a atividade é encerrada. E aqui nós temos um outro exemplo de diagrama de atividade referente ao processo de emissão de extrato. Essa atividade também contém duas partições de atividade, uma representando as ações do cliente e outra representando as ações do sistema, onde o cliente ele informa o, o número da conta, a conta é consultada pelo sistema. Notem que existe um fluxo de objetos que parte de um objeto da classe conta comum, que é lido pela ação, como demonstra o efeito read. O fluxo atinge um nó de decisão, que verifica se a conta é inválida, como demonstra a condição de guarda. Se for inválida, se encerra a atividade. Se não, se a conta for válida, se solicita a senha. O fluxo de controle volta para a partição de atividade do cliente, que informa a senha, e o fluxo novamente retorna para a partição do sistema, que valida a senha. Notem que novamente ele lê o objeto da classe conta comum, como demonstra o fluxo de objetos com efeito read. E aí o fluxo de controle atinge um nó de decisão que testa. Se a senha for inválida, a atividade é encerrada. Se a senha for válida,
é solicitado o período do extrato, o fluxo de controle volta para o cliente, que informa o período inicial e final do extrato que ele deseja, o fluxo volta novamente para o sistema, onde são validados os períodos, e então o fluxo de controle atinge o nó de decisão, que testa se os períodos forem válidos, a atividade é encerrada. Se os períodos forem válidos, então são selecionados todos os movimentos daquele período. Notem que existe um objeto da classe movimento que é lido, como demonstra o fluxo de objetos com efeito read, e aí se testa. Se não há movimentos do período, a atividade é encerrada. Caso contrário, se há movimentos, se posiciona no primeiro movimento, se apresenta o movimento e se testa novamente para ver se ainda há movimentos. Se ainda há movimentos, então se posiciona no próximo movimento e, e se volta para a atividade para apresentar movimentos. No momento que não houver mais movimentos, a atividade é encerrada. Observem que os objetos lidos a partir do movimento, eles têm uma ordenação, como é representado por essa anotação do tipo ordering. Aqui está escrito ordering igual a ordered, quer dizer que os movimentos eles estão ordenados e a ordenação é feita pela a data do movimento e a hora do movimento. Então, nós concluímos essa última aula sobre o diagrama de atividades. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela tenha sido útil. Se vocês gostaram da aula, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa se interessar pelo conteúdo, e se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.